Já está cheio de especialistas em geopolítica e relações internacionais nas redes sociais comentando sobre Ucrânia e Rússia. E como não poderia deixar de ser, também já tem lado gente distorcendo fatos e análises para se posicionar como quem torce numa partida entre o Shakhtar Donetsk e o Spartak. A turma fica muito confusa porque não consegue nem definir se gosta ou não de Putin e se a Rússia dele é de esquerda ou de direita. O outro lado aponta a ação de grupos neonazistas atuando na Ucrânia para justificar as ações do ex-império czarista que alega raízes ancestrais como argumento para retomar sua antiga província. O certo é que não tem lado certo nessa história. Na geopolítica não tem essa história de um cara mau que ataca o outro cara bom, que só quer se defender e defender o seu povo. Da mesma forma que não tem o cara bom que ataca o cara mau, que tem armas de destruição em massa. O mundo é um grande sistema estruturado e interconectado, com relações principalmente econômicas intrincadas e diversas. E a guerra se dá quando esse sistema falha e os fortes se impõem na marra. A agressão de Putin é totalmente inadmissível, contrária ao direito internacional. A Rússia está entrando à força na Ucrânia, sim. Isso é guerra de agressão, sim. Isso está errado e é um ato tão condenável quanto inúmeros outros atos imperialistas e voluntariosos que acabaram resultando em mortes e destruição. Não há contexto ou ressalva que justifique guerra de agressão. Nunca. Alguns podem até achar a Carta da ONU um documento utópico, mas ela reflete o mundo como a humanidade quer. E ela proíbe a guerra como método de solução de controvérsias. É o artigo 2.4. A exceção é fazê-la em legítima defesa, que é o artigo 51. A única questão que paira acima de todas as demais é uma concertação internacional para cessar qualquer ato de guerra, mesmo contra alvos militares específicos, bem como a ocupação do território ucraniano à força. E por mais que muitos queiram se arvorar em contribuir para isso, esse acordo só virá se envolver o eixo Moscou-Washington, que são as nações nucleares historicamente opostas desde a mais recente Guerra Mundial. China e Europa observarão e influenciarão nos bastidores a um e o outro eixo. Na base desse acordo deve estar a suspensão de qualquer iniciativa para atrair ou incluir a Ucrânia na OTAN. Não é de hoje que essa filiação provoca comentários na Rússia e mesmo nos Estados Unidos. Em 2003, o diretor da CIA, Robert Burns, alertou Condoleezza Rice, que era então secretária de Estado de George W. Bush, a respeito disso. Essa questão da OTAN merece algumas observações. Em 2019, o presidente Macron da França disse que a OTAN estava em morte cerebral. E o presidente Trump dos Estados Unidos chegou a anunciar a saída dos Estados Unidos da entidade porque estava pagando muito. Em 2021, os Estados Unidos quase entraram em conflito com a França e a Austrália por conta do roubo de um projeto de submarino nuclear. Ou seja, a OTAN vinha realmente numa decadência e com conflitos internos intoleráveis. Mas entrar na OTAN, ao contrário de aderir à União Europeia, é e sempre foi considerada pela Rússia como um ato hostil. A Ucrânia é um país dividido entre uma parte da população e da elite que defende adotar o modelo europeu e entrar na União Europeia, e uma parte da população, menos abastada normalmente, que defende uma continuidade dentro da esfera geopolítica russa. Para vocês terem uma ideia, muita gente da Ucrânia trabalha na Rússia e não consegue salários equiparáveis. Trabalham normalmente pela metade do salário dos trabalhadores russos. Nos últimos 20 anos, em meio a esses dilemas internos e eleições de não políticos, a Ucrânia foi o país que menos cresceu no mundo junto com a República Democrática do Congo. Em 2013, o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych
incentivado por grupos da elite econômica, foi a Lituânia assinar um acordo de associação com a União Europeia. Na véspera, ele recebe um telefonema do Kremlin, desiste do acordo e volta para enfrentar 93 dias ininterruptos de protestos na praça principal de Kiev, Maidan, que quer dizer independência. Esse episódio histórico ficou conhecido como Euromaidan. O presidente foi derrubado e uma junta pluripartidária organizou as eleições, onde elegeram um bilionário excêntrico e rei do chocolate, Petro Poroshenko, naquela vibe de antipolíticos. Bem, o cara só favoreceu os amigos, desmontou o Estado, vivia de bravatas e ainda abrigou grupos paramilitares e neonazistas nos batalhões do próprio governo. Além disso, acirrou os conflitos internos, perseguindo os políticos de esquerda, alegando que eles seriam pró-Rússia. Insuflou as ações de milícias e proibiu o comunismo por lei. Usava o discurso de jogar os políticos na lata do lixo. É bom lembrar que nessa época também aqui no Brasil se falava em ucranização como exemplo da tal nova política. Só que nada disso deu certo. O país não conseguiu crescer e cada vez gastou mais do seu PIB em gastos militares e em movimentações políticas pirotécnicas. Poroshenko se viu em meio a acusações de corrupção e a Ucrânia se isolou diplomaticamente enquanto só lhe restava subir o tom contra a Rússia. Vieram as eleições em 2019, Poroshenko não conseguiu se reeleger, visto como mais um nome sujo da política. Os ucranianos ainda buscaram um novo nome fora da política. Venceu o humorista Volodymyr Zelensky, com mais discursos genéricos contra a corrupção e os privilégios. Não dá para comparar o tal Poroshenko com esse Zelensky, mas Zelensky também não melhorou a situação da Ucrânia. Fraco, sem autoridade, desprezando os canais políticos e diplomáticos e incapaz de construir pontes que impedissem a escalada de tensões, Zelensky, embora judeu, não reverteu os absurdos do antecessor e manteve os espaços e o apoio a grupos neonazis, apesar do desempenho pífio que eles tiveram nas eleições. 8 anos de negação da política, cultivando radicalismos criminosos e desprezando negociações diplomáticas, abriram espaço para a política intervencionista russa. Agora, a Ucrânia está isolada, invadida pela Rússia, abandonada pela OTAN e dependendo de líderes fracos, desesperados ou milicianos para se manter como país viável enquanto a ajuda internacional não chega. Você está vendo que o assunto não é simples e não é de agora. E não é tipo Putin resolveu bombardear a população da Ucrânia e pronto. O melhor, pessoal, é aproveitar esses dias de descanso para ler, discutir, assistir às coberturas, tirar suas conclusões e aprender muito sobre a complexidade da política nacional e internacional. E lembrar que no fim deste ano seremos nós a eleger nossos governantes nos estados e para presidente. Vamos pensar em reabilitar a boa política, independente de idade ou de viés. A boa política, que argumenta com racionalidade, conhecimento e ciência, que convence pelo histórico de sucessos, faz o balanço, reconhece erros, mas tem certeza de que segue propositivamente trabalhando para pavimentar caminhos de consenso e construções coletivas. Vamos nos unir em torno de um projeto de Brasil para todos e todas, soberano, justo, forte e humano. Vamos aprender com a história que jogar a política, e não alguns políticos, na lata do lixo não é solução.